Já pensou ter quase 1 milhão de inscritos e simplesmente parar do nada? Eu sei que isso pode parecer loucura para muitos, se não todos, mas isso é uma realidade e há um canal que faz isso. É o Spartan e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, se você entrar nesse vídeo você sabe quem é o Spartan, mas você conhece o Spartan, o maior Dino Gamer do Brasil. Então você talvez não possa conhecer o Spartan que gravava jogos bem diferentes. Eu vou falar um pouco sobre quando o Spartan começou o canal dele. Ele começou bem diferente do que ele é hoje, tá? Como todo mundo, é normal, o YouTube é feito disso, de evoluções. Ele gravava jogos bem diferentes na época. Ele jogava jogos como Rome, Total Wars, Zoo Tycoon, Jurassic Park Operation Genesis, Total War Arena, entre outros jogos desse gênero. Bom, ele jogava mais esses jogos, Home Total Wars e War Arena, né, o Total War Arena, e não jogava tanto Zoo Tycoon e Jurassic Park Operation Genesis. Você pode ver lá nos vídeos mais antigos que ele jogava com pouca frequência. Ele passou um bom tempo gravando esse tipo de vídeo, 4 anos para ser exato, e após 4 anos do começo do seu canal, ele finalmente começou a gravar The Isle. O primeiro vídeo de The Isle foi com o Alossauro, tá? Foi o primeiro vídeo dele. O The Isle tava bem no comecinho, aquela época foi muito boa para o jogo, foi muito boa para ele, porque o jogo tava ganhando um hype, e com isso o canal dele começou a crescer. Claro que ele já não tinha, quase 1 milhão de inscritos na época, né? Hoje em dia ele tem, naquela época não, obviamente, mas o canal dele começou a crescer muito rápido, ganhou muito inscrito por causa do jogo, e é normal você ter conhecido o Spartan por causa do The Isle, assim como eu também conheci o Spartan por causa do The Isle. Pra quem não sabe o que é canais Dino Gamer, eu vou explicar um pouco. No YouTube existem 2 tipos de canais nesse ramo Dino. Existem os canais Dinos, e dentro dos canais Dinos temos canais Dino Nerd e canais Dino Gamer. Qual é a diferença entre os dois? O nome já diz, mas eu vou explicar. Dino Nerd são aqueles canais que são focados mais em explicar sobre os dinossauros, como canais de paleontologia, como Eu Coleciono Dinossauro, Colecionadores de Ossos, etc. E canais Dino Gamer são aqueles canais que jogam jogos de dinossauro. Pode ser qualquer jogo, pode ser jogos de dinossauros, jogos com dinossauros e etc. Como por exemplo The Isle, Ark, Dinosaur Simulator e etc. Os exemplos de canais Dino Gamer são Russell, Spartan, Lord Brian e etc. Os canais Dino Gamer, eles têm costume de gravar tanto jogos de dinossauros quanto jogos de sobrevivência animal. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o canais Dino Gamer, que é os 2 lados da moeda. Eu gosto de chamar assim. O que são os 2 lados da moeda? Existem 2 tipos de canais dentro do mundo Dino Gamer. Existem os canais sérios e os canais zoeira. Quais são os canais zoeira? Por exemplo, um exemplo de canal zoeira é o Russell. O Russell posta vídeo de The Isle. Mas pelo tamanho daqui parece um juvenil. Ou talvez seja um adulto. Na verdade eu acho que é um adulto. Só que não totalmente crescido. Temos comidinhas aí então. Vamos tentar pegar ele, porque eu já tô ficando com fome e também tô ficando com... Só que se você ver, os vídeos deles não são tão sérios quanto, por exemplo, o do Lord Brian. Ceratossauros e Alossauros são inimigos, assim como os Carnotauros. É uma rivalidade pesada aqui no meio da cadeia alimentar. A gente tá bem no meio da cadeia alimentar. Não tô falando do Lord Brian, hoje em dia eu tô falando da época que ele postava The Isle. Na época que o Lord Brian postava The Isle, ele era bem mais sério, o vídeo era bem mais sério, mas era um tipo de vídeo que você conseguia se prender. Não, era um vídeo bom, né? Eu considero como um vídeo bom, não era um vídeo de zoeira, não era um vídeo que era tão animado, assim, por assim dizer, né? Mas era um vídeo que prendia. O Russell, ele faz o mesmo, só que ele não é um canal sério, ele é um canal de zoeira. Então ele não prende o público muito com a ação tanto do jogo. Claro, ele obviamente depende do jogo, porque o canal dele é sobre isso. Mas ele prende as pessoas bastante com a zoeira, né, com a risada, o que é uma boa estratégia também. Agora eu vou explicar por que todo mundo gosta do Spartan. Porque o Spartan, ele tem os 2 lados da moeda. Ele ao mesmo tempo consegue ser sério nos vídeos, assim, para explicar sobre o Dino, falar o que Dino é aquele, de onde ele veio. Também é um canal de zoeira, então tipo, o que eu mais gosto no canal do Spartan é isso, cara. É o fato dele ser os 2 lados da moeda, ele conseguir ser engraçado e ser sério quando precisa. Obviamente eu tô falando na hora da gameplay, não conheço ele como ser humano, mas como youtuber ele passa bastante isso nos vídeos dele.
a gente pode ver que os números do Spartan, mesmo com ele estando 6 meses parado, não são tão ruins. Ele continua com os números, na grande maioria, verdes, por assim dizer, né? Eu não vou citar muito números, mas verdes, né, por assim dizer, assim, olhando o Social Blade dele. E a perca dele é bem pouca. Por exemplo, ele ganhou 31,3% a menos de inscritos do que há um mês atrás. Obviamente é uma decadência, claro, mas cara, para um canal do tamanho do dele e um canal que sempre postava vídeo direto, é uma coisa que é extraordinária, pelo menos para mim. Sem falar que o cara continua sendo monetizado, né? Os vídeos antigos deles continuam dando view. Isso é uma prova nos números. Claro, não dá a mesma quantidade de views que dava quando ele postava vídeos novos. Todo o canal vai ser assim. Só que o fato dele não postar vídeos e ainda tá ganhando bastante dinheiro com isso é bem interessante. Bom, agora que eu expliquei um pouco sobre Spartan, eu quero falar um pouco mais sobre... Eu quero desmistificar algumas coisas. Uma coisa que todo mundo, uma grande massa tá achando que é verdade. Muitos estão dizendo que o Spartan morreu. É verdade, muita gente tá achando isso. Você pode ver isso no Discord dele, no Facebook, muita gente acha isso. Mas eu tenho a prova que não. E essa é a prova que tá aparecendo na tela de vocês, tá? Ele respondeu algumas publicações, fez outras. E a última publicação dele simplesmente fala o que aconteceu com ele. Bom, a verdade sobre o Spartan é que ele tava com Covid. A publicação que ele fez há 29 minutos atrás, tá? Eu pesquisei um pouco para fazer todo esse balanceamento assim no vídeo, para não deixar o vídeo com pouca informação. Claro que eu não deixei o vídeo lotado, eu poderia colocar tipo muita mais coisa. Só que sim, ele está de volta, ele mesmo falou, como você pode ver, e ele estava infectado. Ele passou esses meses todos sem postar vídeo porque ele estava com Covid. Os sintomas deixou ele muito fraco. Foi por isso que ele parou de postar vídeos, porque ele não aguentava mais postar vídeo. E dá pra entender, né? Pô, o cara tava doente. E ele também brincou, entre aspas, com o fato das pessoas terem falado que ele tinha morrido, cara. Mas não, ele tá vivo e ele voltou, cara. E eu tô muito ansioso pra ver novos vídeos dele. Ele faz alguns agradecimentos também, tá? E ele falou que em breve vai ter vídeo no canal dele. Então fiquem atentos que ele vai voltar. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E falou!